Então, hoje a gente está aqui com o Marquinhos, que é um exemplo de superação. A gente vai fazer essa live, né, com o caso do Marquinhos. Então, eu, Henrique Carvalho, para quem não me conhece, sou neuroeducador, né? Hoje estou aqui com a Elizabeth, né, e com o Marquinhos. E a gente vai falar um pouquinho hoje, né, da questão de superação, né? A superação, quando a gente fala de superação, a gente está falando desde pequenas coisas que a gente supera no dia a dia, até grandes problemas, até por grandes desafios que a gente enfrenta e que é uma questão que a gente tem que resolver, né? Senão não dá para a gente seguir em frente, para a gente sobreviver. Tem muitos desafios que são cruciais, tem coisas que a gente passa na vida que é uma prova, uma aprovação. E eu vou falar hoje, vamos falar hoje na questão da neurociência. O que a neurociência fala desses casos, né, de superação, como o caso do Marquinhos, né? A Elizabeth vai colocar na ótica da psicologia, na ótica dela como coach também, fala sobre, o Marquinhos vai falar o que ajudou ele nesse processo de superação, aquilo que fez com que, né, desse um ânimo para ele, aquilo que motivou ele. Então a gente vai bater um papo, vai conversar hoje um pouquinho sobre esse caso. E eu peço desculpa para todo mundo que está entrando, né? A questão do nosso problema técnico de microfonia. Isso não acontece até então, porque a gente fica sempre através, né, do Instagram. E hoje a gente está testando, né, com equipamentos novos aqui, coisas diferentes, através, né, do YouTube. Eu estou sentindo uma MacGyver aqui com tanta gambiarra, uma para lá, uma para cá. Mas vamos lá, a gente está falando tudo isso por vocês, para vocês. Para conseguir levar essa informação, bater um papo com vocês, né? Por isso que a gente está aqui fazendo tudo de coração. Bom, espero que a gente esteja conseguindo transmitir nosso conteúdo, né? Conversar com vocês. Bom, eu vou deixar agora a Elizabeth vai se apresentar, depois o Marquinhos vai falar, né, do depoimento dele, e a gente vai batendo esse papo aqui, né, durante a nossa live. Tá ok? Muito obrigado e vamos começar. Certo. Gente, boa noite. Então, hoje está sendo um dia muito desafiante para a gente, né? Nós já ensaiamos, testamos. Eu estou com 2 câmeras aqui também, um monte de fio. E é assim, é legal isso ter acontecido hoje, né? Porque é a superação. Ou a gente paralisa aqui, né? E não faz mais, ou então a gente aprende com o erro e tá tudo bem. E hoje eu vou começar aqui também com alguma coisinha diferente. Se eu não conseguir, eu vou chamar um ajudante aqui rápido, tá? Eu quero partilhar com vocês uma tela que quem está no YouTube vai conseguir ver. Eu acho que vai ficar muito bacana depois vocês irem para lá, para vocês anotarem algumas coisas que vai ser importantes, tá? Então, eu vou tentar partilhar aqui essa tela. E não sei se sozinha eu vou conseguir. Só um minutinho, professor. Vou ter que pedir ajuda aqui, só um minutinho, tá? Isso, conseguiu. Tá dando para ver, né? Quem tá no YouTube, com certeza tá dando para ver. Eu não consigo ver, mas no YouTube, quem está no YouTube vai conseguir ver a sua tela. Certo? Deixa eu só tirar o mute aqui. Muito bem, gente. Então, essa série Superação tá me deixando muito feliz. Quando nós chegamos nesse nome, eu fiquei tão feliz porque eu tenho também uma história de superação que eu não vou contar hoje, mais para frente, né? E nós vamos ter outros convidados, mas hoje está inaugurando um momento tão importante, essa história tão especial, né? Superação. A própria palavra fala. Antes de eu transformar, de eu decidir transformar a uma situação, enfrentar um desafio, há quanto tempo eu e o professor falamos sobre a hora do enfrentamento, a hora da fuga e se decidir enfrentar, como enfrentar, né? Então, nós temos que entender que tudo começa no pensamento. E a história que nós vamos apresentar hoje aqui do nosso convidado vai mostrar, deixar isso muito claro, o processo de transformação. Começa com uma superação dos pensamentos
pensamentos. Depois, a superação dos sentimentos. E somente depois, a transformação na atitude. Não dá para passar o carro na frente dos bois, né? Então, essa superação tem esse processo. E aí, eu quero colocar aqui para vocês, quem está no YouTube também vai ver, só um minutinho, que a tela não está passando. Eu quero colocar um pouco sobre a questão do eu curado. Gente, eu estou olhando para baixo porque tem gente aqui em cima e gente aqui embaixo, tá? E a minha tela no YouTube está aqui. Então, o que é o eu curado por inteiro? É aquele eu que teve que superar pelo menos 4 personagens que eu já trouxe no nosso tabuleiro da vida, né? Que personagens são aqueles que nós temos que superar para começar a transformar? Primeiro é a rendição. O personagem é o arquétipo que eu chamo de rendição. É aquela pessoa que está entregue pelo medo, que entregou tudo o que tinha, porque não consegue equilibrar o medo e entender que ele é um mecanismo de defesa. E ele passa a dominar. Então, esse personagem chama rendição. Mais para frente, nós vamos fazer um trabalho com esse tabuleiro. Vou fazer um lindo trabalho com esse tabuleiro da vida, vai ficar mais claro para vocês, né? Depois, então nós temos que superar esse personagem que é da rendição, né? E depois, nós vamos ter também que superar um outro personagem que é a vitória por causa da humilhação. Então, esse cara, esse personagem que precisa começar, ele tá indo para a luta de novo, mas ele tá indo com muito ódio. E ele decidiu que ele vai eliminar qualquer pessoa que passe pela frente dele. Então, ele tá cheio de pulsão de morte. Vocês acham que ele vai chegar em algum lugar? Claro que não. Então, esse personagem tem que ter superação desse sentimento de ódio, como também superar o sentimento de medo. Mas tem um outro, que é a muralha. A muralha é aquela pessoa que está tão machucada, que decidiu ir à luta também, mas sozinho. Aí o sentimento de solidão. Às vezes por medo da partilha, por medo de dizer que não consegue sozinho, por medo de pedir ajuda e achar que isso é sinal de fraqueza. Então tem que ter superação desse personagem primeiro. Senão não vai conseguir chegar no eu curado. E por último, nós temos aquele personagem que nega o desafio, né? E por negar, ele não consegue ficar sóbrio. Eu falo de todo tipo de sobriedade, gente. Eu falo daquele tipo de questão que a pessoa toma muitos remédios para fugir um pouco da realidade, ou usa qualquer coisa, qualquer substância, ou então a falta de sobriedade emocional. Está em todos os lugares, mesmo com ela mesma, né? Então, precisa de superação. Então, esse eu curado por inteiro, a gente não consegue ele assim. É um passo de cada vez, né? E vocês vão ver essa história linda agora e começa a associar com isso que eu estou colocando. E também o pessoal lá do YouTube está vendo aí 2 palavras muito fortes, importantes para a reflexão de hoje, que é a escolha da inteireza ou da fragmentação. Se tornar inteiro aqui e agora não é fácil, é dolorido. É uma construção de anos. Você vai passar pela dor, não adianta. Ou então, você, por medo de tudo, você escolhe ficar fragmentado. Cada parte de você está num momento da sua vida. Seja de traumas ou então seja de momentos maravilhosos, mas que já passaram, né? É uma escolha, lembra? É uma escolha. E nós estamos aqui para ajudar vocês, né? A dizer que vocês entendam que é possível essa superação. Só que nós temos que fazer juntos, né? E lá no YouTube eu coloquei uma frase que é assim, olha, para você guardar. O que não fizer sentido mais para sua vida, você vai precisar ressignificar e às vezes deixar ir, né? Para que você consiga construir um novo sentido de vida com aquela sua limitação. Tem que ter um novo sentido. Então, muita coisa você vai ter que deixar aí. E vai doer, né? Então, para terminar aqui a minha parte, gente, porque a gente tem muito pouco tempo, infelizmente, né? O Luz e Saber está chegando com força. Nós estamos fincando a nossa bandeira nesse canal.
e vai para te ajudar a entender quando e como você vai ter que aterrar seus pensamentos, sentimentos e ações. Aterrar é planejar, é estruturar, é ver se é aquilo mesmo que você quer. E também nós estamos aqui para te dizer: agora vai, águia, voa, vai para onde você tem que ir, conquista o que é seu. Então é isso, gente. E agora eu vou. Eu não sei, Henrique, como que eu saio daqui do YouTube. Eu acho que eu tenho que fechar aqui no vermelhinho, né? Para a gente Isso. voltar. Isso, voltamos. Então agora é com você, Marquinhos. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu tenho que tirar o mute do YouTube ou eu posso deixar do jeito que está? Não, pode deixar de quitar. Posso deixar. Bom, a minha história, ela começa com 8 meses de vida. Eu bem pequenininho tive uma complicação de saúde e essa doença se agravou. Eu tive que ser internado e naquele momento, Marquinhos, só um pouquinho. No sim, YouTube, as pessoas não estão te ouvindo. Tem que tirar o mute do Não. YouTube. tá certo. Certo? Ok. Obrigado. A gente vai aprendendo. Claro. Então, novamente, com 8 meses de vida, eu tive uma complicação de saúde e essa doença se agravou e me levou a ser internado. Naquele momento, os médicos chamaram meus pais e informaram a eles que a situação era muito grave e que só teria uma chance de eu sair daquela situação, que era fazendo um procedimento que poderia gerar sequelas no futuro. E sem muita opção, eles aceitaram e isso aconteceu. Deu tudo certo, eu consegui sair daquela, mas eles ficaram muito preocupados com o que seriam essas sequelas, o que poderia causar na vida do filho deles, que ia atrapalhar o desenvolvimento. E começaram a pesquisar qual atividade poderia auxiliar para que essa sequela fosse a mínima possível. Foi onde eles descobriram a arte marcial. Eles descobriram que a arte marcial é muito mais do que um soco, um chute. Ele trabalha toda uma área física, uma área social, uma área psíquica. E com isso, assim que eu atingi a minha idadezinha de praticar o esporte, eu comecei a praticar. E imagina, eu numa infância e numa adolescência muito atrasada devido ao problema que teve, foi um problema neurológico, então isso tudo atrapalhou o desenvolvimento. Mas a superação, ela é tudo na vida. Com a prática da arte, eu comecei a enfrentar as dificuldades, a entender os meus limites, a perceber a minha posição perante a sociedade. E isso tudo foi acontecendo naturalmente, até que com 30 anos eu tive que realmente passar por uma situação difícil, que foi uma cirurgia aberta no meu cérebro. E nesse momento eu conheci alguns sentimentos como o medo, a solidão, a depressão. Isso tudo veio à tona já adulto, quer dizer, com uma vida formada, tenho que superar, tenho que continuar. Mas eu lembrei de todo aquele trabalho que meus mestres fizeram, de estar enfrentando o desafio, de estar superando as derrotas, de levantar a cabeça e seguir em frente. E tudo aconteceu, graças a Deus, foi tudo bem. Hoje eu estou aqui compartilhando com vocês a minha história. E caminhando, continuando, agora superando esse momento difícil que a gente está no mundo, onde as pessoas falam muito de isolamento social, né? E, na verdade, a gente está apenas ficando em casa, né? Quem pode, para poder passar o tempo, evitar a contaminação e tentar superar também essa dificuldade, porque isolamento mesmo foi aquele momento que eu fiquei lá. Aquilo sim a gente pode dizer que é um isolamento, onde você olha para os lados e não vê ninguém, onde você
precisa de uma mão amiga, uma mão de uma família, de uma mãe, de um pai, e você não pode porque é perigoso, mas você tem que superar. Você tem que ser forte, você tem que aguentar e você tem que superar. E assim aconteceu e deu tudo certo. Bacana. Bacana. Deixa eu abrir meu áudio, que está no mute aqui, né? Não, peraí, fechado. Agora está certo. Bom, o caso do Marquinhos, sim, é um exemplo de vida, um exemplo de superação. E depois eu nós vamos fazer uma live para falar, né, das artes marciais, do processo das artes marciais na vida do Marquinhos, né? E como pode ser também na vida, né, de qualquer criança, como as artes marciais vão ajudar, né, no desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento cognitivo, né, na formação do caráter. Depois a gente vai fazer, né, uma live para a gente, dentro do exemplo de vida do Marquinhos, dentro da história dele, né, qual que é a influência das artes marciais, o que o nosso cérebro, né, o que representa para a nossa parte cognitiva. O que a neurociência ela fala, né, disso, né, das artes marciais, dessa transformação, né, na vida das pessoas. A gente vai fazer uma live falando só pegando esse tema. Bom, eu vou passar um pouquinho, porque acho que o meu microfone, como são 2 microfones que estão abertos, aí está dando um pouquinho de microfone. Então, um pouquinho mais distante, mas tentando falar mais alto. Se alguém não tiver legal o áudio, pode falar aí, tanto no YouTube, quanto aqui no Instagram, né? Bom, hoje, perante o depoimento do Marquinhos, fica uma indagação, né? O que a neurociência fala sobre isso? Né? O que aconteceu nesse caso de superação, né, do Marquinhos? Quando a gente fala superação, eu estou falando de superação desde da coisa mais simples que você tem que superar a um caso tão extremo quanto aconteceu, né, com o Marco Viana aí. Então, como é que o nosso cérebro reage em relação a isso? Né? O nosso cérebro ele tem uma capacidade fantástica, que é a chamada neuroplasticidade. Nosso cérebro ele é mutável. Né? Conforme a gente vai recebendo estímulos durante a vida, isso vai criando novas conexões. A neurociência ainda está muito longe de explicar tudo o que acontece, tem muitas coisas que ainda, para a gente, ainda é como um milagre. Né? Mas o que não é um milagre, senão a própria vida. Né? Então, a gente ainda está muito engatinhando em relação a entender todos os processos, como funciona, mas no avanço que a gente tem hoje da ciência, da neurociência, né, a gente reconhece a questão da neuroplasticidade, da forma com que o nosso cérebro cria conexões, né, entre neurônios, as sinapses, e como essas sinapses bem consolidadas, ela modifica, né, o cérebro, ela reestrutura o cérebro, onde áreas que antes não funcionavam, que era responsável por determinada atividade, é suprida por outras áreas, né, que fazem o papel daquela área. Então, assim, nós temos uma capacidade fantástica de mudar, né, de reestruturar, né, do cérebro a conseguir determinadas conexões que suprem outras. Então, a neurociência ela vem para explicar isso. E muitas vezes a gente reclama e a gente perde o nosso foco de atenção em coisas pequenas, em coisas bobas, né, dando poder a coisas que a gente está desperdiçando o tempo. Né? Hoje em dia, eu vejo muita gente preocupado com o que vai acontecer na TV, o que acontece numa rede social, acontece na rede social, o que acontece num reality show, mas esquece de viver, esquece de estimular o seu cérebro. Né? A neuroplasticidade ela só vai ocorrer quando você tiver estímulo pela frente, você tiver em relação a um desafio, e nesse desafio procurar uma solução. Se você viver no seu piloto automático, não vai mudar. Muitas vezes a gente acorda, eu já falei isso em outras lives, você acorda, vai trabalhar, pega o carro, volta, né, vai dormir, e não aprendeu nada, não fez nada de diferente, nada de novo. Você não estimulou no seu cérebro. Então, assim, existem várias técnicas. Eu, dentro das minhas aulas, eu trabalho a questão da neuróbica, que é exercícios para o cérebro.
a gente trabalha o pensamento lateral, o pensamento criador, né, o visual thinking, o design thinking, o do Revolution. Existem muitas técnicas que podem estimular o cérebro. E não só essas técnicas, mas a vida como você leva, uma vida ativa, como o Marquinhos tem, né, de praticar as artes marciais, né, de exercitar, de ser uma pessoa ativa. Isso desde a criança, essa estimulação que se tem desde criança, isso faz uma diferença grande. Né? Nós somos um ser, o ser humano é um ser que ele é para estar em movimento, não é um ser para ficar parado, estagnado. Quando a gente estagna, a gente para, vem obesidade, vem doenças psicológicas, né? Já visto essa questão agora da pandemia, que a gente está, né, nesse isolamento social, muitas pessoas sentem sem perspectiva por causa do isolamento social. Né? Mas é um momento da gente refletir o que realmente, né, é um desafio, o que realmente é um obstáculo para a minha vida, procurar formas para resolver isso. E o nosso cérebro ele vai reagir com isso. Quanto mais você é ativo, quanto menos você fica no piloto automático, mais o seu cérebro está trabalhando nessas conexões, mais o seu cérebro está mudando. Não é preciso ter um trauma, né, para ter essa regeneração. Essa mudança, essa regeneração, ela acontece todos os dias, né, a todo momento. E quando a gente não faz nada de novo, ou quando a gente faz alguma coisa por fazer, sem prestar atenção, sem pegar e consolidar essas sinapses, né? O que acontece? Na hora que a gente dorme, né, as nossas células da glia vão lá, limpa aquelas as sinapses que não foram consolidadas e a gente acaba esquecendo de algum ponto, né? Então, assim, a gente tem que fazer as coisas com dedicação, a gente tem que buscar resolver alguma coisa com afinco. A coisa mais importante para você é o que você está fazendo agora. Então, tenha sempre isso em mente, de não fazer nada por fazer, não fazer nada sem ter interesse, sem prestar atenção no que você está fazendo, porque você faz mal feito, você está prejudicando a sua saúde. Então, foque no que você quer, tenha determinação, faça como o Marquinhos, né? Pratique uma arte marcial, seja ativo da sua vida, né? Faça tudo que você fizer, mas faça bem feito. Né? O caso do Marquinhos, o exemplo que o Marquinhos deu hoje, é um exemplo de superação. Porque, de repente, se não fosse as artes marciais, a recuperação dele poderia não ser tão boa quanto foi, né? Tão plena quanto foi. Então, isso, as artes marciais, elas ajudam, né? Elas estão presentes no dia a dia, né, do Marquinhos, no caso, de quem pratica, trabalhando essa conexão, trabalhando essa plasticidade. Bom, hoje a live ela está bem curtinha, a gente vai, né, daqui a pouco a gente vai encerrar a nossa live no YouTube, a gente vai estar encerrando aqui também. O nosso objetivo hoje é apresentar, né, apresentar o caso do Marquinhos, né, o exemplo de vida, de superação dele. O Marquinhos é palestrante também, fez palestra em vários locais, está à disposição também, né, Marquinhos? Para convites, palestra, consultor também. Então, assim, é interessante a gente estar aqui abrindo, né, essa oportunidade para a gente estar falando com vocês. Quanto mais pessoas a gente conseguir levar a nossa mensagem, melhor. A gente quer isso, né? O Marquinhos também, ele tem um grande exemplo e ele tem uma palestra muito bacana que ele está disponível também para levar para as pessoas. Então, hoje a gente veio aqui para bater esse papo, para falar um pouquinho, né? Que nada é determinista. O nosso cérebro ele não é algo determinado. Não existe isso, né? A cada momento a gente está em mutação, a gente está fazendo uma reorganização. E tem uma frase que eu acho muito interessante que ela fala, né? Que um cérebro, uma mente que abre uma ideia, ela nunca volta a ser o tamanho que era. Então, assim, isso eu acho muito interessante e é uma frase para vocês, né, pensarem aí, vocês refletirem sobre essa frase. Bom, como essa live é curta, né, eu já vou me despedindo daqui, o Marquinhos também vai se despedir, a Elizabeth. Né, então, assim,
Eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje, pela paciência, porque é o primeiro dia no YouTube e aí nem sempre deu certinho, né? No comecinho deu um pouco de rame aí, deu um pouco de microfonia, mas agora está dando certo. Então, quero deixar um recadinho para vocês sobre a jornada da neuroeducação, que é um treinamento meu. Esse treinamento fala sobre neuroeducação, neurociência da educação. Hoje a gente está falando de neurociência da educação em sala de aula. Então, as matrículas estão abertas. Quem quiser fazer parte, é só entrar lá no Instagram do Instituto Mantiqueira, aí tem um link, né, para o nosso curso. Ou me chamar também, que eu vou estar disponível, né, para vocês. Vai ser um prazer ter vocês como alunos. Em breve a gente vai estar também liberando um acesso gratuito para quem quiser fazer o curso, quem quiser conhecer alguns módulos do curso, a gente vai estar liberando gratuito, mas desde que cadastre lá no site do Instituto Mantiqueira, né, www.mantiqueira.com. Nosso grupo também, né, Elizabeth, no Telegram vai estar, já está quase pronto, daqui a pouquinho a gente vai estar convidando todos lá para o nosso grupo com bastante material, que é um espaço para compartilhar. O grupo não é um local que eu quero fazer propaganda, vender, não. Eu quero compartilhar, como a gente está compartilhando com vocês aqui. Então, muito obrigado e vou deixar eles se despedirem aí. Obrigado, Marquinhos, brigadão mesmo pela sua participação aqui, Elizabeth. Muito obrigado a todos, né, pela live de hoje. Obrigada, gente. Então, eu quero só deixar uma última frase. Nós não conseguiremos eliminar os nossos algozes e nem precisamos. Nós não podemos, não conseguiremos e nem precisamos para que haja superação. Só guarda isso. Mais para frente eu vou explicar direitinho por que eu estou trazendo isso. Tá bom? Essa frase agora. Então, muito obrigada, viu? Boa noite. Bom, eu queria agradecer primeiro vocês pela oportunidade de estar aqui contando um pedacinho da minha história. Sou muito fã de vocês, acompanho as lives às quartas-feiras. Acho muito bom, é muito bom para mim esse conteúdo que vocês abordam, as boas palavras, palavras positivas que vocês trazem. Nesse momento é muito importante isso. Então, agradecer esse trabalho que vocês fazem. E queria terminar com uma passagenzinha que eu tive no momento de superação, onde no hospital eu, caminhando, precisava fazer exercício, eu entrei numa sala de neurologia infantil e vi duas crianças que estavam lá há mais ou menos uns 7 anos, elas deviam ter uns 7 anos, e jamais saíram de dentro do hospital. Eu até me emociono falando nisso. Naquele momento eu percebi o quantas vezes eu errei na vida de reclamar. Por alguma coisa que eu não conquistei, eu ficar chateado, reclamar. Coisas que nem iam durar na minha vida. Que talvez se eu tivesse feito um pouquinho mais de esforço eu tinha conseguido. Mas para aquelas duas crianças não. E aquilo para mim foi uma lição, sabe? Vamos parar de reclamar. Esse momento que a gente está vivendo, isso vai passar, nós vamos vencer e vamos recuperar. Se perdeu coisa material, isso vai ficar, a gente constrói de novo. Mas difícil é quando a gente fica numa situação igual aquela que eu vi. Onde para elas verem o sol, o pôr do sol, somente se a enfermeira tiver uma paciência de levar até a janela. Sabe? Então eu queria deixar essa mensagem para todos. Vamos conseguir, nós vamos vencer. Vamos parar de reclamar, de assistir mensagens ruins, de ficar focado em boatos, em fake news. E vamos buscar coisas positivas para a gente vencer na vida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade de você estar aqui com a gente. Em breve a gente vai estar fazendo nossa live, falando um pouquinho da neurociência, né, sobre o trabalho, né, no desenvolvimento das artes marciais. Agradeço a Elizabeth, agradeço ao Marquinhos, agradeço a todos que estão aí pela live de hoje. Muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.